In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Olá, meus queridos alunos, educandos aqui do nosso Educandário dos Santos. Eu sou o professor Anderson Ramos dos Santos, reitor aqui do Educandário dos Santos, e hoje estou aqui para dar início à nossa Semana da Pátria. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho e entender o que falavam grandes mestres da nossa literatura, da língua portuguesa, sobre a pátria brasileira. E vamos começar com uma interpretação, com o entendimento de leitura de um dos grandes escritores da nossa língua. Eu falo dele, o príncipe dos poetas. É, exatamente ele, Olavo Bilac, um dos grandes escritores da nossa literatura, está aqui no nosso educandário para ser apreciado, ser estudado por vocês, meus queridos educandos, tá certo? Então vamos ouvir aí a minha recitação de A Pátria. A Pátria, por Olavo Bilac. Ama com fé e orgulho a terra em que nascestes. Criança, não verás país nenhum como este. Olha que céu, que mar, que rios, que florestas. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinho. Vê que vida há no chão. Vê que vida há nos ninhos que balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor fecunda e obedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Bem, este é o poema do nosso querido Olavo Bilac, o poema Pátria. Vamos estudar agora um pouquinho cada parte dele. Vamos começar a entender que esse tipo de texto é uma poesia, um poema. Um poema escrito no estilo soneto, certo? No estilo soneto. Depois vocês podem estar até mesmo pesquisando o que é um soneto, que formato que é um soneto. Soneto é uma espécie de poema onde nós temos duas estrofes com cinco versos e 3 estrofes com 2 versos cada. Então nós temos aí um soneto. Bom, antes de falar sobre o porquê que ele escolheu fazer um soneto, etc., sobre a pátria, vamos ver o que ele diz sobre a pátria para nós. Lembrando que o poema, o gênero textual poético, ele tem como característica não uma descrição exata sobre o objeto a qual ele se refere. Ou seja, ele não vai descrever de forma exata as terras brasileiras. Ele vai colocar sobre essa descrição um olhar artístico, um olhar sobre o belo que há dentro do objeto, ou seja, dentro das nossas terras, dentro da terra brasileira. Observando a primeira estrofe, nós vemos o seguinte. Ele diz: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste.
ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Esta é a primeira estrofe. Perceba que ele termina a primeira estrofe, não, desculpe, o primeiro verso da primeira estrofe. Ama com fé a terra em que nasceste. Essa primeira estrofe termina com uma exclamação, como se ele estivesse dando uma ordem. Ame com fé. Né? O que é amar com fé? É amar com certeza, ter orgulho da sua terra natal. Perceba que ele fala da terra, ele não fala de pessoas da terra, e sim da terra, certo? E sim da terra. Por que ele fala da terra? Porque a terra do Brasil é uma terra abençoada por Deus. Como brada os nossos bons amigos do Instituto Plínio Correia de Oliveira, o Brasil é terra de Santa Cruz. Vamos dizer bem forte? Vamos lá. O Brasil é terra de Santa Cruz. E é exatamente isso que é o Brasil. Nosso Brasil é abençoado por Deus. Temos uma terra rica, que tem sol quase todos os dias do ano. Uma terra que tem um solo fértil. Uma terra que tem extensões para a criação de gado, criação de animais de pasto, de animais aquáticos, por causa do nosso grande litoral. O Brasil tem tudo de bom, inclusive o próprio povo. O povo brasileiro é um povo bom, certo? E é a maior riqueza do nosso Brasil, o verdadeiro povo brasileiro. Mas aqui no texto ele fala isso, tem orgulho da sua terra, essa é a nossa terra. O verdadeiro Brasil é aquele Brasil que está escondido. Escondido aonde? Lá nos rincões do nosso país. Lá no meio da floresta amazônica, lá no meio dos sertões do Nordeste e do Norte, no meio das terras do interior de Minas, do interior do Mato Grosso, do interior da região sul do nosso país. Este é o nosso Brasil verdadeiro. Não é o Brasil que é pintado pela mídia, não é o Brasil que é pintado pelos livros didáticos que mais destroem o amor que nós deveríamos ter pelo nosso país. Mas continuando aqui no nosso poema. Criança, não verás país nenhum como este. E exatamente, você não vai ver no mundo outro país tão belo como o nosso Brasil. Um país que tem essas belezas naturais ímpares no mundo, certo? Ímpares no mundo. Um país em que a natureza a cada dia nos mostra uma beleza diferente. O céu, o mar, os rios, as florestas, a natureza é uma festa encantada, como ele descreve na primeira estrofe, certo? É como se fosse a nossa própria mãe, nos falando, olha, a nossa terra é nossa mãe, mostrando. E eu não falo no sentido físico, mas no sentido patriótico. A terra é o nosso berço, é o nosso berço, aonde nós aqui reconhecemos que somos o que somos. Então, ter orgulho de ser brasileiro não é o orgulho não é um orgulho bobo, é o orgulho de ver que nossas terras têm tudo isso e que nós somos um povo bom e ordeiro, um verdadeiro povo brasileiro. E ele continua, vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos que balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Olha que beleza de descrição da nossa terra, crianças. Veja como ele descreve a flora, a fauna do nosso país, rica de animais, rica de plantas, rica de flores, rica de frutos, de alimentos que alimenta a nossa nação, rica com um povo que gosta de trabalhar, de tirar da terra o seu sustento e de sustentar as cidades
que não tem plantações, a ajudá-la a vender as suas frutas, as suas verduras e os seus legumes, ajudar a isso. Eu agradeço muito ao homem do campo, inclusive tem uma belíssima música, né, do Dom e Ravel, Obrigado ao Homem do Campo, certo? É uma belíssima canção. Aconselho vocês a ouvirem com atenção, agradecer e também agradecer nas suas orações ao homem do campo que traz na sua luta diária o alimento que está na nossa mesa. O papai e a mamãe trabalham para comprar o alimento no mercado, na quitanda ou até mesmo na feira, mas quem produz aquele alimento é o homem do campo, que cuida da terra, que cuida dos animais, certo? Que planta, colhe, certo? Este é o verdadeiro brasileiro também. É um brasileiro ordeiro que trabalha fecundando a terra, certo? Que cuida da natureza. Ele sabe que se ele estragar a terra, ele perde o que ele tem de mais precioso. Então ele vai cuidar da sua terra. Por isso que o brasileiro, os grandes produtores, os produtores médios e os produtores pequenos, eles cuidam da terra. Eles não destroem, eles não destroem a terra, pelo contrário, eles cuidam, porque eles sabem, é dela que eles tiram o seu sustento e a sua riqueza. Então, vamos rezar também por eles, pedir para que cada vez mais os nossos alimentos sejam muito mais frutuosos e muito mais gostosos, certo? Que nos dê a alegria, a certeza de continuarmos bem alimentados e bem saudáveis. Boa terra! Olha só, já começa. Boa terra! Jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Exatamente isso. O brasileiro, especialmente o paulista, já dizia o poeta, não há nada mais solitário que a companhia de um paulista, porque nós paulistas só pensamos em trabalhar, certo? Só pensamos em trabalhar. Quando nós estamos descansando, nós estamos pensando no que vamos fazer para trabalhar no nosso descanso. E é exatamente isso. Então, nós trabalhamos para agasalhar não só a nossa família, não só as pessoas a quem nós amamos, mas também trabalhamos para matar a fome de outras pessoas, para ajudar as outras pessoas aqui, como o Educandário está fazendo, e como você também pode fazer pelo Educandário também. Você já é inscrito aqui no canal, já deixou o seu like, já deixou um comentário chamado um comentário. Então, não sabe o que escrever? Escreva Salve Maria. Pronto, esse é o comentário. Escreva Salve Maria. Cada vez que você comenta Salve Maria nos vídeos do Educandário, faz com que o vídeo do Educandário crie força e cresça dentro do nosso canal. Então, deixe o comentário aqui e se inscreva também aqui no nosso canal do Educandário dos Santos. Combinado? Posso contar com vocês? Muito bem. Muito obrigado. Então, continuando. Boa terra, jamais negou o pão a quem trabalha. Exatamente, quem trabalha na terra tem direito a comer. Já dizia meu pai, quem não trabalha, se não trabalha não manja, se não trabalha não come, certo? Tem que trabalhar para você comer o fruto do seu trabalho. Nada mais gostoso do que um pão temperado com o suor do trabalho do seu rosto. Já dizia, meu pai dizia isso. E eu pequenininho, eu ficava pensando, poxa, por que ele fala isso? Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a fazer, a ser o chefe da minha família, da minha pequena família, eu e minha mãe, eu senti realmente aquilo que ele falava. Como que é gostoso você comer daquilo que você trabalhou para conseguir. Não foi dado por Bolsa Família, não foi dado por esmola, não foi dado por ninguém. Você trabalhou para fazer aquilo. Como é bonito e como é gostoso você trabalhar e ajudar outra pessoa que precisa daquela ajuda. Então, quando ele fala isso, até que nunca negou o pão para matar a fome de quem trabalha e agasalhar aquele que precisa, isso é a mais pura verdade. Nossa terra faz isso. Nossa terra faz isso, certo? Nossa terra faz isso. E nós devemos amá-la por causa disso também. E ele começa,
Quem com o seu esforço e seu suor fecunda e obedece, vê pago o seu esforço, é feliz e enriquece. Ah, professor, mas eu nunca vi ninguém ficar rico no Brasil de tanto trabalhar. Primeiramente, o que é a riqueza para você? A riqueza é só ter propriedades, dinheiro, ou é você viver bem, estar bem com a sua consciência, ter o necessário para ter uma vida justa, digna para você e sua família. Se isso para você é ser rico, você consegue isso sim, com seu esforço, sem depender de outrem para isso, certo? Sem depender de outrem. Agora, se você acha que a riqueza é só ter bens materiais, então você não é rico, você é apenas um avarento. Então aprenda bem isso. A virtude da riqueza, a virtude tirada da riqueza é essa. É você ter exatamente o necessário, o que é realmente necessário para você viver bem e a sua família, as pessoas a qual você ama e convive com você, vivam bem e tenham uma segurança, um determinado conforto. Isso é ser rico, certo? Isso é ser rico. E se você também ter a paz na consciência de que aquilo que você conseguiu foi fruto do seu trabalho e do seu esforço. Então é essa a riqueza que ele fala. É essa a sabedoria de obedecer. Não obedecer a uma pessoa, mas obedecer às leis do Estado, obedecer sobretudo às leis de Deus, certo? Isso vai fazer você enriquecer, certo? Não enriquecer de dinheiro, de bens materiais. Até você pode, se for necessário para a sua santificação, você até pode fazer isso. Por que não? Né? Por que não? Mas se não for necessário a sua santificação, a sua riqueza, então você não será rico, mas com certeza você será uma pessoa que viverá bem, que terá a sua recompensa, a sua justa paga pelos bem que você faz ao trem e às pessoas que você ama, certo? E para encerrar o poema ele coloca essa belíssima frase, essa belíssima estrofe: criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Ou seja, criança, você não vai ver país como o seu, tão belo como o seu. Então, por isso, imita o seu país na grandeza. Seja grande como o seu país é grande. Ele não coloca pessoas. Ah, mas as pessoas... Ele coloca o quê? Ele fala, seja grande como o seu país é grande. Como aquele senhorzinho que nem tem televisão, rádio, internet, nem sabe o que é isso. Ele está lá no interior do Brasil, lá nos rincões do nosso Brasil, lá trabalhando, colhendo a sua rocinha, preparando o seu cafezinho para tomar, certo? Um café quente para tomar e aplacar um pouco da sua fome, das suas necessidades. Ele está fazendo isso, certo? Ele está fazendo isso para ficar, para depois fazer as suas orações, depois trabalhar dependendo do horário, trabalhar na sua lida diária. Isso tudo para o quê? Para ver esse país crescer. E às vezes ele nem vê isso, passa a vida dele inteira lá fazendo isso. Ele é rico? Ele está feliz lá? Ótimo, ele é rico, ele é feliz. Por quê? Porque ele encontrou realmente o seu destino, a sua felicidade, a felicidade à sua moda. E aí é que tá. Se nós formos grande como esse homem, que é pequenininho, ninguém conhece esse homem, mas ele é grande porque o que ele faz, pode ser que ninguém saiba que é ele que faça, mas se ele parar de fazer, todo mundo vai sentir falta. Imita na grandeza a terra em que nascestes. Tá certo? Então, começando aí, a gente já leu o poema, já conversamos um pouquinho, né? Primeiramente, você percebeu que no texto há várias palavras glifadas, né? Essas palavras que estão glifadas, elas são palavras
que você deverá procurar no léxico da língua portuguesa. Você vai organizar essas palavras em ordem alfabética e depois pesquisá-las no dicionário. Tudo isso escrevendo no seu caderno. Lembrando que você também deverá passar a limpo o texto, copiar o texto com letra de mão bem caprichada em seu caderno, deixando seu caderno belíssimo. Como fala no poema, né? Imitar na grandeza o seu país. O seu país não é belo? Comece sendo belo o seu caderno, a sua caligrafia. Comece fazendo o seu caderno e a sua caligrafia ficarem belas, ficarem bonitas, certo? Comece assim, que aí você vai ver. Pode ser que você não vai deixar o país mais bonito, mas com certeza o seu caderno vai ser um dos cadernos mais bonitos que os seus professores e que eu vou ter orgulho de dizer: eis aqui o caderno do meu aluno, tá certo? Então, primeiramente, passe o texto todo a limpo, escrito à mão, escreva à mão, copie lá direitinho, bonitinho, escrito à mão e a lápis. Não use caneta, use lápis, tá bom? Use lápis. Depois que você fez isso, faça o seguinte, pegue, certo? Pegue, organize as palavras que estão em destaque no texto, certo? E faça o que? Pesquise no dicionário. Antes de pesquisar no dicionário, organize em ordem alfabética e depois vai colocando lá o que significa cada palavra que está em destaque no texto, tá bom? Estão entendendo até agora? Se tiverem dúvidas, deixem no chat, tá bom? Ou então, se você estiver assistindo essa aula depois da transmissão, deixem aqui nos comentários do vídeo. Nós temos agora o nosso entendimento de leitura, como vocês podem ver aqui do lado. Nosso entendimento de leitura. No entendimento de leitura, nós temos aí uma pergunta bem já capciosa. Qual assunto trata ou tratado no texto? Então, qual é o assunto que está sendo tratado no texto? Você vai ler o texto novamente, certo? Ler o texto novamente e pesquisar aí pesquisar e anotar qual é o assunto descrito no texto. Do que o texto está falando, certo? É isso que a pergunta é. Depois, a segunda pergunta vem: o autor utiliza recursos especiais da língua para transcrever e criar no imaginário do leitor as cenas e paisagens que criam na imaginação do mesmo um perfeito cenário de fundo para a construção da narrativa do texto. Sabendo disso, diga o que são esses recursos especiais da linguagem e quais você consegue identificar no texto. Então você vai ler e procurar esses recursos, né, especiais, como por exemplo, comparação, certo? Comparação, exagerismo, né? Exagerismo, você exagera numa determinada coisa, né? Uma descrição que é muito mais algo que é muito mais emotivo do que concreto. Então, esses são os recursos especiais a qual se trata o texto, tá bom? A qual trata aí a fala do texto, tá bom? Vemos aí a pergunta de número 3. Leia com atenção. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que balança no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Belíssimo, né? Muito bonito, muito bonito. Seria correto afirmar que o excerto do texto refere-se à nossa flora e fauna de uma maneira poética e simbólica? Justifique sua resposta. Então, aqui, nesse excerto do texto, você está vendo a fala, né? A fala está perguntando para você o que esse excerto do texto está dizendo. Ele está descrevendo a nossa flora, ou seja, a grande vastidão de plantas que temos no Brasil, a grande vastidão de animais, que é a fauna, certo? Se ele tiver, como que ele está fazendo? Como que eu posso provar que isso está acontecendo? De que forma que ele está dizendo isso? E aí você vai escrever a sua resposta a partir daí, tá bom?
4. O excerto do texto que segue, excerto, para quem não sabe, é um trecho do texto, tá? O excerto do texto que segue faz uma reflexão sobre a nossa terra e suas virtudes. Seria correto afirmar que no excerto, boa terra jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome e o teto que agasalha. Trata-se de algo meramente ilustrativo, pois tal local não existe e o descrito é puro sentimentalismo e patriotismo exagerado. Será que é realmente isso que ele está tratando? Ou não? Então você irá responder e justificar a sua resposta, tá certo? Sobre isso. E, para terminar, você vai poder fazer o seguinte. Eu gostaria que você fizesse, meus queridos alunos, uma bela ilustração. Uma bela ilustração sobre a nossa pátria, obedecendo aquelas regras que a professora de artes já ensinou para vocês. As regrinhas lá de como fazer a margem, de como fazer a margem de 1 centímetro, certo? Utilizando o que você sabe para fazer uma belíssima ilustração sobre o nosso país. Depois, tire fotos. Mande aqui para o Educandário dos Santos para a gente colocar nas nossas redes sociais, colocar no Instagram do Educandário ou até mesmo aqui no YouTube, certo? Para ficar bonita aí a nossa galeria de fotos. Contribua com a gente, ajude a gente aqui nas nossas postagens, tá certo? Peço mais uma vez o like, certo? Deixe um comentário aqui também no texto, um salve Maria. Os pais que se interessarem em ler, em saber mais sobre a Contra-Revolução, está aqui o livro do nosso querido professor Plínio Corrêa de Oliveira, fundador, fundador da TFP e inspirador do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. A todos os participantes do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, os meus cordiais cumprimentos e também agradeço também por sempre estar me convidando para estar presente nas reuniões e formações do Instituto. Muito obrigado a todos. E conto com a ajuda de vocês na divulgação desse vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula, lá aqui na nossa Semana da Pátria. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. E o Brasil é terra de Santa Cruz. Todos de novo bem forte. O Brasil é terra de Santa Cruz.